Começar, enquanto o pessoal vai entrando, já vou dando os meus primeiros recadinhos aqui ao som desse Pai Nosso em aramaico que eu amo, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Eu quero deixar aqui umas mensagens. Primeiro, que a primeira dose da nossa vacina energética já está disponível a todos no YouTube. Então, peço que vocês continuem me ajudando nessa campanha. Quem não tomou a primeira dose, vai para o YouTube tomar. Para se preparar, porque nesse sábado eu vou dar a segunda dose dessa vacina, tá bom? E quem já tomou, pode fazer de novo, pode fazer quanto quiser e pode, por favor, divulgar, tanto a primeira quanto a segunda, divulguem aí sempre usando a hashtag vacina energética, tá bom? Inclusive para divulgar as minhas lives também, porque as lives não são a vacina, mas são o tratamento contínuo, de uso contínuo, né? Usa aí também a hashtag vacina energética, tá bom? Tati, só assim pra matar a saudade, né, cara? Pois é, Tati, eu espero que em breve nós estejamos juntas aí na Casulo, voltando os nossos cursinhos, por favor, que eu tô com muita saudade desse contato aí físico com as minhas turmas e com vocês. Boa noite, pessoal, todos muito bem-vindos. Então, já dei os recados. Hoje o nosso tema é o seguinte, nós vamos falar sobre culpa, perdão e auto-perdão. Então fica aí, porque é um tema que todo mundo precisa ouvir. Eu vou trazer o meu ponto de vista, né? Como eu enxergo isso, vou trazer um ponto de vista do Theta, a gente vai fazer uma meditação muito legal no final. Vamos conversar um pouco, vamos identificar as nossas culpas, mas eu quero trazer uma visão muito profunda de culpa e de perdão, que é a visão que eu acho mais bonita, assim, de um curso em milagres. E vamos falar de tudo isso junto e misturado. O tema é ótimo e é um tema que me pediram. A culpa é uma coisa que dói muito. O que acontece quando a gente sente culpa? Primeiro que quando eu sinto culpa energeticamente, eu abro o meu campo, eu deixo o meu campo frágil e permito a entrada de ataques psíquicos. Isso eu já falei aí numa dessas lives, né? Geralmente os ataques psíquicos a gente recebe não é de quem a gente não conhece, com quem a gente não tá se importando. Geralmente a gente recebe ataques psíquicos das pessoas que estão próximas, das pessoas que a gente ama, da nossa família, né? E como que isso acontece? Quando em algum lugar dentro de mim, alguma camada, mesmo que subconsciente, mesmo que bem profunda, eu sinto algum tipo de culpa, algum tipo de remorso em relação a essas pessoas, e essas pessoas me direcionam, formam pensamentos, né, de ataque. Num momento de raiva, isso não quer dizer que elas não nos amem, mas num momento de raiva, então essa culpa vai fazer com que eu abra o meu campo a essas pessoas e permita receber ataques psíquicos. Então a culpa nos fragiliza, a culpa só nos enfraquece, tá? Isso num ponto de vista energético. Aí eu abro tanto nesse lado energético, né, que o meu sistema físico também vai ficando mais vulnerável, porque a culpa descarrega hormônios que vão tornando o meu sistema ácido, e eu também vou ficando muito mais vulnerável a infecções de bactérias, né? Então lembra quando eu falei naquela última live sobre forma-pensamento desses seres pequenininhos, desses micro-organismos que habitam o nosso corpo? A culpa está muito relacionada a vibração das bactérias, tá? Então a gente tem desequilíbrios de bactérias dentro da gente e abrimos o nosso campo também para bactérias e para infecções bacterianas. E a culpa, como todo mundo sabe, adoece, né? Muitos cânceres, nódulos, problemas de pele, a gente sabe que a culpa é uma dor difícil de carregar. E nós vivemos numa sociedade que culpa muito o outro, nós passamos a vida inteira culpando o outro. Vamos olhar para o que está acontecendo agora, né? Então nós culpamos os pais pela nossa infelicidade ou por eles nos terem privado de alguma coisa, nós culpamos os nossos irmãos, nós culpamos os maridos, os cônjuges, nós culpamos os governantes, nós culpamos a China, nós culpamos os outros países, né? E por que a gente faz isso? Que mecanismo é esse? O que está acontecendo dentro que está fazendo a gente projetar tudo isso para fora? Então, eu vou trazer agora, a partir dos meus estudos, né, uma sensação que eu tenho, e pode ser que isso não ressoe com vocês, mas vamos ver se faz sentido. Quem cria a culpa é o ego, tá?
E o ego cria a culpa 2 vezes. Presta atenção nesse conceito, é muito interessante. A primeira vez que o ego cria a culpa, ele está criando a culpa porque ele quer manter a gente. O ego quer ser Deus. O ego quer que você se identifique com ele, que você se sinta muito importante, muito melhor do que todo mundo. Então ele cria a culpa porque a culpa segura na gente, traz pra gente, cria na gente, mantém a sensação ilusória da separação, tá? Qual é a primeira culpa coletiva que o ego criou na gente? Que você pode achar que não tem, mas ela é coletiva, ela é milenar, ela está no DNA, ela está na ancestralidade. A primeira culpa que o ego criou na nossa sociedade foi a culpa por termos matado o Filho de Deus pela crucificação. Até hoje as nossas festividades vão em volta disso, as nossas religiões vão em volta disso, e religiões que não seguem Jesus como Messias também carregam essa culpa como se eles tivessem feito. Então assim, a primeira grande culpa que um ego coletivo causou na gente enquanto humanidade foi a culpa pela crucificação. Você pode não parar para pensar nisso no seu dia a dia, você pode não se identificar, mas em algum lugar no seu subconsciente há uma crença coletiva que diz isso, tá? E a partir disso, muitas outras culpas. Nós vivemos acreditando que a gente está pagando, que a gente está numa expiação, que a gente está pagando por culpas que nós cometemos, né? O próprio conceito de reencarnação, para quem acredita na reencarnação, esse próprio conceito também é um conceito que vem muito carregado de culpa, né? Eu vim aqui pagar e expiar e liberar culpas do que eu fiz ali num outro lugar, num outro tempo e espaço. Então, a primeira vez que o ego cria a culpa na gente é justamente para manter a gente aqui nessa sensação, nessa ilusão de que estamos separados. Assim ele reina. Assim a gente, se eu acredito que eu estou separado, eu fico identificado com o meu ego, eu quero tudo para mim. Mas se eu estou separado, o outro é uma ameaça. E tudo que dá errado em mim, a culpa é do outro, tá? E a segunda vez que o ego cria a culpa, gente, o ego ele é muito genial. A segunda vez que ele cria a culpa ele criou na gente essa sensação de separação. A gente nasce nessa matrix e esquece de onde a gente veio, o que a gente é de verdade. Só que existe... agora um conceitinho de Theta Healing à parte. A Havaiana diz que tem 3 moléculas eternas no nosso corpo. Uma que fica na base da coluna, uma que fica no coração e uma que fica dentro da glândula pineal. E que essas moléculas eternas sabem quem você é e sabem todo o seu percurso desse ser de poder que você é desde uma pré-existência antes daqui. Tá? Então você tem essas moléculas eternas, você tem neurônios no seu coração, porque a ciência hoje sabe disso, neurônio a gente não tem só no cérebro. Então existe uma inteligência dentro da gente e existe uma parte mais elevada de nós, um eu superior e uma alma, e essa inteligência está conectada com a fonte criadora. Essa inteligência sabe de onde a gente veio, né? E essa inteligência, então existem forças, existem leis que estão atraindo a gente para a verdade, que estão atraindo a gente para o amor incondicional, porque essa é a nossa primeira fonte, é dela que nós somos formados, né? Vamos lembrar que se a gente divide o nosso corpo em tecidos e divide os tecidos em células e divide as células em partículas, em moléculas, em átomos, em subátomos, a gente vai chegar nessa pura energia da criação. Essa pura energia da criação é a primeira fonte centro que manifesta tudo, né? Que em algum momento, vamos dizer assim, de uma forma bem vulgar, ela se condensa e vira matéria e forma tudo o que há. Então, existe uma força, uma energia, uma inteligência que puxa a gente para isso. Só que o nosso ego não permite, porque ele quer manter a gente, né? Ele mesmeriza, ele quer manter a gente aqui na ideia de que estamos separados. Então, a primeira ilusão que ele criou para separar a gente foi essa, a culpa. Só que aí o ego também, ele quer se gratificar, né? Ele quer ter prazer na vida, ele gosta do prazer imediato. Então, como ele mesmo, enquanto ser humano, ele sofre por causa da culpa, aí ele cria a segunda forma de culpa, que é um mecanismo de te aliviar a dor da culpa que você sente dentro de você, que ele mesmo criou, que é uma ilusão, mas ele cria um mecanismo de você projetar a culpa. Assim, quando eu projeto, instantaneamente eu alivio a dor que eu sinto da minha própria culpa, que às vezes ela tá lá tão profunda que eu nem sei que tenho, tá?
Eu não sei se tá claro esse conceito, ele é um conceito confuso. E é um insight que eu tive, né? Mas é um insight de que o ego realmente cria a culpa duas vezes. A primeira culpa, a que vem já arraigada no nosso sistema, no nosso DNA, que é a culpa que nos torna separados do tudo que há. E a segunda culpa que ele mesmo cria para se aliviar da dor de sentir a culpa, fazendo com que a gente projete a culpa para fora, tá? Então, vamos entender também o ego como... não como um mal a ser combatido, não como um inimigo que a gente tem que matar. O ego é muito útil pra gente aqui nessa 3D, nós precisamos dele, tá? Vou contar uma historinha rapidinha pra gente entender onde deve estar o ego. Imagina que o seu coração o seu coração é um imperador. Ele vem pra cá e ele sabe quem você é, e ele sabe a missão que você tem, e ele sabe o que você tem que fazer aqui, tá bom? Então esse seu coração tem estradas, né? No caminho dele, no percurso dele aqui, ele vai ter que passar por muitas estradas, percorrer um caminho para desenvolver o que ele veio fazer aqui. E aí ele tem um ego, que o ego é como se fosse um auxiliar, um ajudante dele, tá? Para que serve o ego? Porque o imperador, ele tem coisas tão importantes para fazer que ele não vai se preocupar se ele tem que comprar papel higiênico, se ele tem que pagar a conta de luz, se ele tem que comer. E o coração, ele é tão puro intento, ele é tão puro amor, ele é tão verdadeiro, que ele não vai... ele não percebe muitas vezes a malícia que está aqui, os riscos que ele corre nesse mundo tão denso. Então o ego, nesse caso, ele serve para quê? Isso é um conto taoísta, tá? Então o ego serve para dizer para o coração, olha, vai por essa estrada porque aqui vai ser mais fácil, vai por ali que você corre menos risco, vem por aqui que aqui tem abrigo e aqui tem para você descansar e aqui tem uma comida, tá? Esse deveria ser o papel do ego, então ele tem uma função aqui, né? Senão a gente estava ali num mundo espiritual e não precisava estar vivendo nessa experiência. Mas para essa experiência, porque o ser humano tem que sobreviver, tem que comer, tem que se proteger, tem que se nutrir, ele precisa do ego. Então, vamos tirar a ideia de que tem que matar ego e de que para se espiritualizar tem que acabar com o ego. Não, só tem que deixar ele no lugarzinho dele, cumprindo a função que ele tem que cumprir, tá? E aí... O que acontece? Qual é o grande problema nisso tudo, né? É quando o seu secretário, ele não quer só ser secretário e ele resolve dar um golpe de estado e tirar o coração do lugar de imperador e começa a querer imperar. Esse é o problema. Esse é quando a gente se identifica totalmente com o ego, acredita que nós somos esse ser aqui, nos damos uma autoimportância surreal que não existe, e aí a gente tira, deixa o imperador de lado, né? Esquecemos totalmente o que a gente veio fazer aqui e ficamos só identificados com o ego, né? As suas necessidades, os seus medos e a sua autogratificação, tá bom? O seu orgulho, a sua vaidade, né? Então, essa é a relação mais ou menos que a gente tem que entender entre o ego e o propósito, a alma, a sua essência verdadeira, aquilo que você é. Dito isso, então fica claro que o coração, o ego, tem essa tendência, né, de querer te manter aqui. Por quê? Porque ele quer sobreviver aqui, porque ele quer ser importante, porque ele quer ficar aqui reinando, imperando. E aí, então, ele cria essa ilusão de culpa para a gente se sentir separado. E num segundo momento, ele cria esse artifício da gente projetar a culpa no outro para aliviar a própria dor da culpa que ele mesmo acaba sentindo, da culpa que ele mesmo criou, tá? E aí, esse mecanismo, instantaneamente, ele funciona como um paliativo, sabe? Sabe quando você tá com aquela raiva de alguém e você grita e põe tudo pra fora? Não dá um alívio, mas depois não dá uma culpa, né? Mas dá um alívio, é uma questão até hormonal. Você descarrega ali uma série de hormônios e aquilo te alivia instantaneamente. Esse é o ego, ele quer sempre resolver o desconforto dele rápido, tá?
Então, ele cria esse mecanismo que não é eficaz, ele só é rapidinho. Quando eu culpo o governante, quando eu culpo a China pelo coronavírus, quando eu culpo o meu pai que não me deixou fazer, quando eu culpo minha irmã que roubou meu lugar, eu tô com certeza apontando para fora a dor da culpa que eu carrego dentro. Cada vez que vocês virem uma pessoa que culpa o mundo, pode ter certeza que dentro dessa pessoa há grandes culpas, que às vezes ela nem percebe conscientemente, mas que se fizer um trabalho, ela carrega a culpa do mundo ali e ela tem essa necessidade de projetar para fora, porque senão ela não aguenta entrar em contato com essa dor. E aí, qual é o tratamento real então, para a gente lidar com a culpa? Se o ego criou só um mecanismo que traz uma sensaçãozinha instantânea de bem-estar, que é culpar o outro, o que seria o tratamento real? Qual é a verdadeira cura? Né? A verdadeira cura, o que o amor incondicional, ao contrário do ego, traz pra gente, é a solução verdadeira, é a cura que diz a forma mais eficaz de aliviar a culpa é o perdão, né? É o auto-perdão. E eu só posso perdoar o outro também quando eu sei me perdoar, né? Eu não tenho como perdoar o outro se eu não perdoo dentro de mim. Perdão, gente, é cura, tá? Perdão te libera, porque quando eu tenho um ressentimento, quando eu tenho uma culpa, quando eu tenho um remorso, eu crio ganchos psíquicos, a minha energia fica totalmente ligada daquela pessoa. Para perceber. Se eu tô com raiva de uma pessoa, se eu tô culpando uma pessoa, se eu sinto uma culpa, um remorso em relação a essa pessoa, se eu me sinto rejeitada por essa pessoa, de alguma forma eu tô ocupando tempo e espaço, eu tô doando energia para esses sentimentos, eu tô totalmente presa a essa pessoa. Então o perdão é a liberação, o perdão te libera desses ganchos, tá? Ou seja, o perdão lembra quem você realmente é. Se o ego esconde quem você é, porque ele cria a separação, ele te mantém na ilusão da separação, o perdão relembra quem você é. E quem que você é, né? Quem nós somos. Já vamos chegar lá. Agora, vamos lembrar também que existe um perdão que é do ego. Olha como esse ego é danado. Ele é muito inteligente. Porque ele cria a culpa para te prender. Depois ele cria culpabilizar o outro para te liberar da dor que ele mesmo criou. E aí ele cria um perdão. Quem criou o perdão foi o ego também. Porque eu preciso contar para vocês que o perdão é a última das ilusões que a gente tem que liberar. Não existe perdão. No fundo, nem existe. Porque não tem o que desculpar. Porque não tem culpados. Vamos explicar esse conceito melhor. Peraí. O ego inventa o perdão, esse perdão como a gente conhece, tá? E esse perdão que a gente conhece, ele é um perdão que nos coloca num pedestal, né? Então assim, eu aqui do meu pedestal, percebo o mal que você me fez, mas eu sou tão grande que eu posso te perdoar. Esse é o nosso perdão. É um perdão que ainda está julgando. Eu te desculpo, mas pressupondo, né? A palavra desculpar já vem, tirar a culpa. Quem sou eu para te tirar a culpa? Né? Por que eu posso te julgar? Então assim, vamos entender que todo mundo está sempre fazendo, inclusive um assassino, inclusive um ladrão, todos os seres estão sempre fazendo aquilo que eles acreditam ser o melhor dentro do nível de consciência que eles têm, dentro do que eles receberam de carga genética, de aprendizado e de ambiente, tá? E de alma. Então, quem sou eu, né? Se eu não tô dentro do sistema de crenças do outro, se eu não tô dentro do olhar do outro porque ele é único, como que eu posso dizer que ele tá certo ou errado? Na verdade, quando a gente libera de uma culpa, a gente tem que entender o que é culpa. Quando a gente entender que não existe de culpa, a gente vai entender que nem precisa de perdão. Perdão é a última ilusão que a gente vai ter que liberar nessa vida, e é pra já. Não há culpa, porque o perdão, né, esse perdão do amor, ele não está te absolvendo de um erro. Ele está simplesmente
corrigindo uma percepção que estava equivocada. Quando você entende que não tem culpa, mas tem uma percepção equivocada, aí você entende que nem tem o que perdoar, porque não há culpa, não há pecado, há percepções equivocadas. Então o perdão nesse lugar amoroso, ele é muito curativo, né? É uma ilusão a gente também achar que tem perdão. Teoricamente nem tem, porque não tem culpa. Entendem esse conceito? É um conceito novo e pode ser que o ego comece a brigar com tudo isso. Mas vamos voltar. E quando a pessoa perdoa a pessoa, mas a alma ainda está ferida, o que acha interessante fazer? Vamos entender isso aqui. Quando a pessoa perdoa o outro, mas a alma ainda está ferida, é porque o perdão não aconteceu. O perdão não aconteceu. Porque quando você perdoa, acaba a dor. Perdão é cura. Então, isso quando você perdoa, acha que perdoou, diz que perdoou, passou por cima, mas a sua alma ainda está ferida, é porque esse perdão ainda é o perdão do ego. O ego quer perdoar porque ele quer se sentir bondoso. O ego quer perdoar porque a religião diz que tem que perdoar. O ego quer perdoar porque ele quer se sentir superior e evoluído, né? Só que não é o ego que tem que perdoar, porque não há nada para ser perdoado. Você pode ter uma dor emocional, de repente, da falta que uma pessoa te faz, né? De um luto, são dores emocionais. Mas quando você entende que não tem culpa, que tem sim uma forma diferente da sua de olhar, acabou. Se desfez, não tem por que perdoar, não tem culpa. Se a gente culpa alguém, então fazemos ataques psíquicos a essas pessoas? Denise, se eu tô culpando uma pessoa, com certeza eu tô mandando ataques psíquicos para ela. Mas provavelmente esses ataques eles vão pegar nessa pessoa, vamos supor que essa pessoa seja a sua mãe. Você está culpando a sua mãe, você está mandando ataques psíquicos para sua mãe e a sua mãe em algum lugar se sente culpada em relação a você. Então ela mesma vai abrir o campo dela para receber seus ataques. Agora, se você está culpando o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não tem qualquer culpa em relação a você, esse ataque só vai fazer mal para você. Tá? Porque ele nem sabe que você existe. Agora, se ele carrega em algum lugar dentro dele uma culpa em relação à humanidade, e essa humanidade toda está atacando, ele mesmo abre o campo e recebe esses ataques. Aí sim, isso pode abalar. Se em algum lugar dentro dele existe uma culpa, aí ele abre o campo e essas pensamentos podem entrar e atingir. Entendeu o processo? Gente, como que tá? Tá doído entender isso, que não tenho que perdoar porque na verdade a culpa é só uma ilusão, ou é um conceito tranquilo? Esse perdão do amor, esse perdão elevado, né? Ele é simplesmente a percepção, o entendimento de que há uma percepção equivocada, tá? Ele não julga, jamais. O perdão do ego, ele serve para barganhar, né? Tipo assim, eu te perdoo, mas então faz isso pra mim. Ou então, por exemplo, eu perdoo a sua né? Tem mulheres, por exemplo, que são traídas e aí elas aceitam essa traição, né? E ainda dizem que elas aceitam porque é em nome da família, porque elas são superiores, mas fica aquele ranço lá dentro e às vezes elas vão usando aquilo como barganha, sabe? Barganha para conseguirem presentes, para conseguirem ou até para elas também poderem dar uma escapadinha. Então tem muita gente que usa o perdão como barganha, tem muita gente que usa o perdão para se vitimizar e receber amor, tem muita gente que usa o perdão para o próprio ego acreditar que é bondoso, que é generoso e que é superior. Mas se você tá manifestando um perdão através desse viés, a dor tá lá dentro, você não perdoou de verdade. O perdão de verdade acontece quando você olha para aquela pessoa, entende a percepção equivocada daquela pessoa ou que não condiz com a tua, né? E aí você percebe que não tem o que perdoar, porque é o que é. Agora, tem exercícios muito potentes no Theta Healing, né? Porque esse exercício do Theta Healing eu até fiz na primeira dose da vacina. Quem não fez, vai lá e faça, que é um exercício muito potente, porque você coloca a pessoa que você ressente na sua frente,
e você você conta pra ela como você se sentiu quando ela fez aquilo com você. E aí você começa a buscar direto da fonte, da sua conexão com a fonte, o que você aprendeu com aquilo, porque tudo na vida é aprendizado, bom ou mal, doa, não doa, tudo você está aprendendo, o que você aprendeu, o que você desenvolveu. E aí quando você tem a clareza de por que a sua alma, por que você atraiu e co-criou essa situação com aquela pessoa por conta de um aprendizado que você queria receber, aí você consegue liberar esse perdão com muito mais facilidade, porque você entende o aprendizado, né? Libera essa pessoa dela personificar esse ensinamento para você, dela ficar ali como seu mestre nesse aprendizado, e aí você ensina para suas células que você já pode manter esse aprendizado e essas habilidades e essas virtudes na sua vida, sem precisar ficar co-criando e atraindo situações como aquelas que te fazem ressentir e doer. Quando você tem esse olhar muito mais elevado, quando você consegue depois fazer um exercício de olhar para a pessoa com os olhos de Deus, entender essa pessoa como um ponto de vista diferente do teu e que não tem certo e errado, bom ou mal, aí você consegue liberar no coração esse perdão. E por que é importante? Porque quando eu ressinto, eu estou ocupando neurônios nesse ressentimento, né? Eu posso até não pensar na pessoa que eu tenho raiva, mas a qualquer momento que alguém me apresente algum aspecto dela, que eu lembre dela, pum, eu tô em alerta. Ou seja, tem neurônios no meu cérebro que, em vez de estarem livres com coisas boas, né, dando espaço para o bom entrar, eles estão ali se mantendo ocupados em manter esse ressentimento. Às vezes eu mantenho um ressentimento porque esse ressentimento justamente impede de eu olhar para as minhas próprias culpas. Então eu prefiro ressentir a olhar para a minha parcela de responsabilidade, que na verdade a gente acha que é culpa através do ego, mas é só responsabilidade. Agora, quando o perdão é verdadeiro, ele vem de um outro lugar, ele vem de um lugar muito mais elevado. E aí você com certeza consegue liberar. O que máximo que vai ficar aí é uma dorzinha da distância, do distanciamento, de uma perda. É muito mais fácil elaborar quando você tem essa perspectiva mais elevada. Que bom, estou aprendendo muito, maravilhoso. O exercício do perdão é ótimo, então vocês podem voltar lá e fazer. A Bárbara tem uma pergunta. Cortou a minha pergunta. Oi, Bárbara. Ela falou, por que para algumas pessoas é mais tranquilo perdoar o outro, mas é difícil se perdoar? Quando você perdoa o outro, né? Por esse conceito não há o que ser perdoado. Por esse conceito não existe culpa. A culpa é uma ilusão. Então, quando eu perdoo o outro, eu estou partindo do princípio que o outro tinha uma culpa. Se eu estou partindo do princípio que o outro tinha uma culpa, eu ainda não estou fazendo um perdão, não estou realizando esse perdão elevado. Eu ainda estou desculpando, e desculpar ainda é do ego. Desculpar ainda te coloca num lugar de julgamento. Então, se eu tiro a culpa do outro, eu mantenho a culpa que está em mim. O perdão verdadeiro, ele se dá quando você percebe que não há culpa nem em você nem no outro. Há responsabilidade, há uma percepção distorcida, há um aprendizado em tudo isso. E tá tudo certo em errar. A gente erra mesmo. E os erros trazem muito aprendizado, né? Entende, Bárbara? Se você está perdoando o outro, mas não está perdoando a você mesma, é muito mais porque o seu ego não quer se sentir culpado, porque o seu ego quer ser bondoso, porque o seu ego quer fazer o bem. E vejam como o próprio ego nos leva a buscar a iluminação também, né? O ego, quando ele quer ser bondoso, ele também está ajudando a gente a buscar, a autoconhecer, né? Ou quando ele quer curar uma dor, isso ajuda a gente no autoconhecimento. Mas se você está perdoando o outro e ainda não está se perdoando, é porque o perdão real não aconteceu. O perdão real só acontece, única e exclusivamente, ele só pode acontecer quando você se perdoar. Se eu não tenho a sensação do perdão em mim, se eu não posso me desculpar, se eu não posso me perdoar, eu não tenho como estender esse perdão ao outro com toda a minha alma, com todo o meu coração. E aí acontece isso que a gente vê, eu perdoo o outro, mas eu fico com a culpa em mim, né? Porque eu acabo com a projeção, eu resolvo o problema de culpar o outro, mas eu fico com ela em mim. Tá claro? Perdoa, mas não se sente bem no ambiente. Gente, perdoar é dentro. Não significa que você precise ficar amiguinho. Às vezes aquela pessoa tem um comportamento que é tóxico para você.
né? Às vezes aquela pessoa não ressoa com a sua energia. E você não precisa também ficar se forçando. Então, perdoar significa simplesmente você desinvestir uma energia tua que você investia no ressentimento. Liberar entendendo que, ok, a pessoa está no processo dela e no meu, mas eu também não preciso receber na minha casa se não ressoa comigo, tá? Agora, eu também não preciso agredir, eu não preciso ser mal educada, eu não preciso ter ódio. Mas é claro que eu não preciso ter contato com essa pessoa, né? Agora, se você tem essa clareza, você não quer ter o contato porque ainda ficou um resquício de má vontade, porque às vezes a gente libera um ressentimento e ainda fica com uma má vontade, e essa má vontade ainda tá te protegendo do medo de entrar em contato com aquela dor, né? Então, identifica aí se ainda é uma má vontade que te protege, se ainda é um ranço, e aí dá pra tirar, aprofundando num trabalho de Theta Healing ou em outro trabalho, ou se simplesmente assim, não tenho vontade de estar, porque a minha vibração não ressoa com a dela, mas quero bem a ela e nem penso mais nisso, e a presença dessa pessoa e a lembrança dessa história já não me toca como me tocava. Então, verifica aí dentro, tá? Quando culpamos o outro, é sempre uma culpa nossa? É uma projeção, tá? Geralmente, o que eu enxergo no outro é um aspecto meu que me dói, vem em mim, ou é um aspecto meu que eu seguro tanto que eu não permito, né, que floresça, que eu não deixo vir à tona, e aí eu fico com raiva do outro, né? Ou, por exemplo, vamos pegar a situação de agora. Muita gente está culpando a China. Porque começou lá, a gente não sabe se começou por conta de uma cultura deles que foram mexer com os animais, ou se foi uma experiência que fizeram lá, ou se porque existe um plano maquiavélico e a China está querendo dominar a economia do mundo. A gente não sabe, mas não importa o que seja, o que importa é a realidade que se apresenta, né? As pessoas estão culpando a China. E aí a gente culpa a China por quê? Porque ela trouxe esse mal pra gente? Ela trouxe esse mal pra gente por quê? Porque ela causou um desequilíbrio? E aí, será que dentro da gente a gente também não tem culpa do desequilíbrio que a gente causa? Então, quando eu consumo um tipo de produto, eu estou fomentando uma indústria que também polui. Quando eu também estou sendo um agente que polui a camada de ozônio. Ou seja, por mais que a gente tente ter uma vida vegana, super, né, de reciclagem, de super educada em todos esses sentidos, que eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade, sempre existe dentro da gente alguma coisa que a gente acaba fazendo, que não dá para fugir, e que se você perceber na coletividade também prejudica o equilíbrio da natureza, né? Porque o nosso sistema tá assim, todo embasado nesse tipo de estrutura. Então, existe uma culpa dentro da gente também, do próprio desequilíbrio que a gente causa. Só que é tão dolorido a gente perceber que nós temos responsabilidade também, né? Nem que a nossa responsabilidade seja não olhar para a fome do outro. Porque se o cara foi comer cachorro, você já parou para pensar que ele foi porque ele talvez não tivesse dinheiro para comer gado, né? Então, em algum lugarzinho tem uma culpa nossa, que a gente não quer, a gente quer lavar as mãos, a gente não quer se responsabilizar. E quando a coisa bate assim e as nossas culpas vêm à tona, então o nosso ego, ele quer achar um culpado para ele falar, não fui eu, é igual criança, exatamente igual criança, né? A natureza tá vindo dar aquela bronca, é igual a mãe vem dar bronca, a primeira coisa que a criança faz é não fui eu, foi ele, foi meu irmão, né? Pra culpa cair no irmão. Não é que eu seja mal, que eu queira mal ao meu irmão, mas antes ele do que eu, então eu culpo meu irmão, pum, cai nele a culpa, eu me alivio. É mais ou menos assim. Cris Blue, sua metade chinesa agradece, a minha também, né? Eu tô sendo imparcial, eu tô falando o que é certo, o que eu acho, o que eu acredito ser certo, né? Pro Theta Healing, o perdão é a maior proteção que um ser humano pode ter. No curso em Milagres, né, eles falam que no ataque tá a fraqueza, no perdão tá a força. É exatamente isso. Então, quando eu culpo, eu estou mostrando a minha fraqueza, o meu medo, né, de me autorresponsabilizar.
Quando eu perdoo, porque eu entendo que nem há o que perdoar, porque a culpa é uma ilusão, é aí que eu mostro a minha força. O perdão tira essa ilusão de separação. E aí eu entendo de onde eu vim, eu entendo quem eu sou, e eu posso mostrar a minha força, a minha potência. O perdão é uma dádiva de Deus. Ele libera a culpa que te aprisiona. Ele é pura cura na vida, tá? O corpo ele é tão inteligente que há uma descarga de hormônios que mudam a sua química quando você perdoa. A falta de perdão te aprisiona nessa matrix, te liga a quem você ressente, cria ganchos psíquicos. O perdão te libera de tudo isso, tá? E como que isso acontece? Eu estava vendo aqui, porque eu acho que o conceito de perdão do Curso em Milagres é muito maravilhoso. Tem uma lição do Curso em Milagres que diz o seguinte: todos nós somos a luz do mundo. Essa é a nossa verdade, tá? O que é ser a luz do mundo? Então, a Havaiana, né, no Theta Healing diz que nós somos faíscas divinas, centelhas divinas do Criador. O Curso em Milagres fala que nós somos a luz do mundo. O livro de Urantia fala que nós somos um espírito, um fragmento divino vivendo num corpo material aqui. E é isso, nós somos essa essência divina, não sei como você chama, né, essa consciência divina, vivendo uma vida experiencial aqui, né? Somos pontos de vista infinitos e diferentes que o Criador entrega aqui um pedacinho dele, um fragmento dele, para que cada ponto de vista traga para ele uma forma dele mesmo experimentar a sua própria criação. Agora vamos entender a briguinha do ego com a luz, a nossa briga interna, as nossas idiosincrasias. Quando o Curso em Milagres fala, nós somos todos a luz do mundo, né? A primeira coisa que seu ego vai falar nesse momento é assim, nossa, que autoglorificação, que falta de humildade, né? Então a nossa mente, ela fica o tempo inteiro brigando com a nossa verdade. A gente não se sente digno de falar que eu sou a luz do mundo, eu sou um fragmento de Deus aqui, porque a gente tem uma cultura de separação, desde as nossas crenças ancestrais, desde as histórias que estão na Bíblia, né? Deus sempre foi muito distante. E quando a gente fala que Deus está aqui, que eu sou um fragmento de Deus, o seu ego começa a brigar com você. E começa a te chamar de arrogante. Imagina, eu vou falar isso, as pessoas vão me achar super arrogante. Mas é verdade, gente. Nós somos a luz do mundo. E aí, o ego fica uma vida inteira, né? Tentando ser justamente assim, fazendo a gente esquecer de quem a gente é. Através dessa prisão da mente. Essa é a Matrix. Nós somos sagrados, nós somos divinos. E a nossa mente às vezes luta para aceitar isso, né? Agora tem um exemplo aqui que essa lição fala, que é o seguinte: o que é mais arrogante? Quando você recebe um presente do teu pai, a humildade está em você aceitar e receber esse presente, né? Quem é mais arrogante? Você que quer receber essa dádiva de ser luz no mundo, ou o ego que está falando que isso é arrogante? O ego que não está recebendo o presente do pai. Não é isso? Se a gente vai falar de seres, Lúcifer era um ser de luz divino, de inteligência, ele não recebeu o presente do pai, ele não entendeu que ele era um ser divino como pai. E ele não aceitou, e ele foi orgulhoso, e ele foi arrogante. Vamos fazer essa meditação agora. Vamos trazer essa cura para as nossas células. Vamos fechando os olhos. Relaxa. Encontre uma posição bem confortável para você. Fecha os olhos. E começa a respirar profundamente. Você vai fazer 3 respirações profundas, inalando pelo nariz e soltando todo o ar até esvaziar seus pulmões pela boca. Faça uma respiração completa, tá? Que pegue
que seja pulmonar e diafragmática, que você infle. Quando você inspira forçando a barriga para fora, para inflar tudo, pulmões, barriga, toda essa parte. Não respira só aqui em cima. Lembra que um bebezinho, quando nasce, a barriguinha dele sobe e desce? Ele faz uma respiração completa. Vamos fazer agora 3 inspirações bem completas, tá bom? Onde você vai puxar lá de baixo o ar e vai preencher a barriga desde lá de baixo até o peito. E depois você vai soltar pela boca, forçando o umbigo lá para dentro para que saia todo o ar, tá? Intencionando que quando você inspira, você está trazendo uma energia de cura renovada pelo ar. E quando você expira, manda tudo que não te serve mais para fora. Coloque essa intenção na sua respiração e faça 3 vezes. Vamos lá? Bem profunda, enchendo o máximo que você conseguir e soltando tudo que você puder. E agora, eu quero que você feche os olhos e vá normalizando a sua respiração, deixando ela ser bem completa, bem solta. E você vai imaginar o teu corpo como um conjunto de células. Imagina o seu corpo como um conjunto de células vivas, trocando, trabalhando, se movimentando. Eu quero que você agora se imagine como um conjunto de átomos que são muito menores que as células. E agora você vai se imaginar como energia, como partícula subatômica. Imagina o teu corpo, tudo que você é, totalmente pixelado, como se fossem muitos pontos de luz. Tão pequenos e tão brilhantes que todos juntos formam tudo o que você é. Vai percebendo a vibração desses pontos de luz, todos juntos formando o que você é, formando os átomos, as células, os tecidos, os órgãos e você. Percebe que há muito espaço vazio entre isso tudo, há muito movimento. Percebe a vibração do seu corpo. E agora imagina que os átomos, essas partículas do teu corpo, estão em contato, estão empurrando essas mesmas partículas e esses átomos da cadeira ou do sofá onde você está sentado. Que esses átomos estão em contato com a roupa que você está usando, com o ar que está em volta de você. E vai se tornando uma coisa só, atomicamente, com a roupa, com o ar, com onde você está sentado e com esse espaço onde você está. Se expande e agora você se torna uma coisa só com essa construção onde você está. E agora se expande e você é uma coisa só com essa casa ou com esse prédio. E vai se expandindo e atomicamente se torna uma coisa só com a rua, com o bairro, com a cidade. Vai expandindo e se tornando uma coisa só com o país, com o continente, com todos os oceanos. Se torna uma coisa só com todas as terras, com a neve, com o deserto.
se expande atomicamente, se torna uma coisa só com a atmosfera terrestre, com o sistema solar. Se expande, seus átomos se tornam uma coisa só unida a todo o universo. Se expande por todo esse universo e se torna uma coisa só com uma linda camada de luz dourada. Sente a presença crística dessa camada e se expande por ela, crescendo, crescendo, e se expande agora com uma camada que parece uma substância gelatinosa multicolorida. Se expande nessa camada e você vai agora se tornar atomicamente uma coisa só com essa energia da criação. Se expande numa luz branca perolada de puro amor incondicional. E você percebe que voltou para a fonte de onde tudo veio. Você nunca esteve separado. Se expande nessa luz branca, parece pérola, cintilante. E deixa ela penetrar por todos os seus poros, por tudo que você é. Você já não sente mais o limite entre o teu corpo e essa energia. E agora, você vai comandar a essa fonte criadora, da qual você nunca se separou, fonte criadora de tudo que é. Relembra as minhas células, relembra o meu DNA, relembra minha alma, agora, da forma mais elevada, de onde eu vim. Deixa essa energia ensinar a você qual é a sensação de relembrar de onde você veio. Fonte criadora, me ensina qual é a sensação de ser una com esse todo, de manter a minha vida, de manter as minhas necessidades na 3D, de manter a minha missão, sempre lembrando que eu estou conectada a você e de onde eu vim. Fonte criadora de tudo que é, relembre a cada célula do meu corpo que eu sou a luz do mundo. Qual é a sensação de ser a luz do mundo? Que eu já sou, sempre fui e sempre serei a luz do mundo. Que eu já entendo a definição de ser a luz do mundo e que eu já cumpro todas as minhas funções, lembrando que eu sou a luz do mundo. Fonte criadora, me ensina a definição mais elevada do que é o perdão. E vai sentindo todas as suas células, a vibração das células, relembrando e aprendendo a definição do perdão. Eu já entendo o perdão desde uma perspectiva mais elevada. Eu já entendo o perdão que me libera, que me cura, que me reconecta à fonte. Eu já entendo a definição do perdão que me une à fonte e que permite que eu seja verdadeiramente feliz. Criador, ensina tudo que eu sou. Ensina a minha alma, a todos os níveis de crença, a todos os meus corpos, a todas as minhas células, moléculas, átomos e subatômos. A sensação de me perdoar, que eu já me perdoo por tudo que eu fui, que eu sou e que eu estou me tornando. Que eu já sei a sensação
de sempre ser perdoada, que eu já entendo a ilusão da culpa e que eu já entendo que eu estou sempre perdoada porque não há culpa a ser perdoada. Fonte Criadora, me ensina a definição mais elevada do que é autorresponsabilidade, que eu já sei como ser autorresponsável sem culpa, que eu já sei como ser responsável sem assumir a culpa do mundo, que eu já assumo a minha responsabilidade me liberando totalmente de qualquer culpa. Criador, me ensina qual é a sensação de me enxergar através dos teus olhos, de me enxergar como uma criança pura, que eu já sou pura, que eu sempre fui pura e que eu já lembro agora da minha pureza. Me ensina, Criador, como estender esse perdão que eu trago a mim, essa compaixão, a todas as pessoas, que eu já sei enxergar, eu já tenho a habilidade de enxergar a verdade de cada pessoa, que eu já sei como enxergar cada pessoa através dos seus olhos, perdoando a cada dia os meus irmãos. E agora a gente vai comandar, Fonte Criadora, é comandado que seja limpo, curado, que toda dor, toda doença, toda culpa, todos os medos, toda a sensação de separação que eu carreguei até hoje no meu coração, que isso tudo seja agora completamente limpo, que essa energia seja recriada agora para o bem maior. E eu quero que você imagine uma luz branca perolada muito forte entrando pelo teu chakra cardíaco, limpando o teu chakra cardíaco e chegando no seu coração. Eu quero que você imagine muitas partículas dessa luz branca perolada limpando o teu coração, ativando a pureza do teu coração. E agora você vai comandar. Criador, é comandada que a energia do meu coração partido por tantas culpas, que ela seja recriada agora para o bem maior. Visualiza essa energia sendo recriada pelo Criador. Até que o seu coração, imagina que ele vai limpando e vai recuperando a integridade da energia dele, e ele começa a bater forte. Imagina que você esteja vendo até a eletricidade que sai dele. Percebe a potência desse músculo forte, que quer viver, que quer vibrar, que quer te orientar. Sente o batimento desse coração, você já consegue sentir. E agora você vai imaginar que essa energia criadora começa a te lavar, te enxaguar, liberando todo o resíduo de todas as culpas em todos os seus corpos, em todos os tempos, eternidade e entretempos, em tudo que você já foi, em tudo que você é. Deixa a energia da fonte tirar esse resíduo que não serve mais, porque você já sabe a sensação de estar conectado, já sabe a sensação de ser uno com a fonte. Você já tem um coração curado,
você já tem a consciência de que você é uma coisa só com a fonte criadora de tudo que é. E se a energia do ressentimento volta, você já sabe como resolver rapidamente, porque você já lembra de onde você vem. E lentamente você já pode abrir os olhos e se manter aqui, no 7º plano, mesmo de olhos abertos. Ok, tudo bem aí? Voltaram? Foi tudo bem? Tudo bem, para quem pescou, para quem sumiu, é normal. Tá em teta, tá ouvindo, tá entrando nos seus meridianos mais profundos. Lembra que o teta é a onda usada na hipnose, é a onda da reprogramação, é a onda do profundo relaxamento. Agora é bom que vocês também descansem. Isso vai entrar nos meridianos mais profundos, não precisa aprender aqui. Isso já foi ensinado para sua energia inata. É muito bom a gente fazer, nada substitui um exercício específico, né? Então a gente está fazendo aqui uma coisa geral também, mas vamos trabalhar isso junto com o exercício do perdão. Quem está com dificuldade, procura uma sessão de Theta Healing para poder mexer num assunto específico. Se não, vai lá na primeira sessão, na primeira dose de vacina e refaz o exercício do perdão, tá? Maravilhosa, tudo bem, muito legal, que bom, muito bom. Gente, fui além, fantástico, gratidão, que experiência maravilhosa, incrível, muito obrigada, que bom, fico feliz. Sheila, Clau, Lequinha, obrigada, Cris. Carol, você pode gravar mantras pra gente ouvir quando estivermos com insônia. Não é só teta, é que sua voz é suave e boa de ouvir. Muito obrigada. Vou pensar no assunto. Obrigada, Sheila. Obrigada a todo mundo. E é isso, pessoal. Vamos encerrar. Vou editar. Geisa, obrigada. Sua voz acalma. Ai, que bom. Que bom. Minhas filhas não falam muito isso aqui em casa. Enfim, Carol, maravilhoso, que bom. Vamos seguir, né? Amanhã tem mais. Espero que vocês tenham gostado desse conceito novo aí de perdão, que vocês tenham trazido aí insights, né? E boa elaboração para todos. Vou editar o vídeo, vou jogar lá no YouTube e peço mais uma vez que vocês compartilhem a vacina energética, usem sempre a hashtag vacina energética para compartilhar tanto esse programa de lives quanto a vacina, que é a primeira dose. Indiquem aos amigos e aos familiares, já tá no YouTube, e a segunda vai ser nesse sábado, tá bom? Obrigada, Denise, Bárbara, Carol, obrigada a vocês, obrigada pela presença e o carinho sempre, estão aqui sempre altas horas comigo. É um prazer, eu vou sempre dormir numa paz muito boa depois de ter falado com vocês. E é isso, amanhã tem mais, tá bom? Obrigada pela Raimundo, obrigada pela presença de todos. Quem eu não disse o nome, desculpa, mas foram todos muito bem-vindos e foi uma honra ter a vibração aí, a energia de todos vocês, tá bom? Então é isso, gente. Namastê, até breve, tamo juntos e até amanhã. Beijão, arro!